O silêncio de Adão, capítulo 4. Adentrando a escuridão. As lágrimas que se avolumavam desta vez eram diferentes, mais desesperadas. Não como as lágrimas petulantes que às vezes brotavam quando ele não se sentia apropriadamente levado a sério. De forma alguma como as lágrimas amuadas que o faziam sentir-se como uma criança exigente, que não estava conseguindo o que queria. Essas lágrimas eram diferentes, pareciam mais limpas, além da mágoa e do amuo, não do tipo que deixava torrentes de alto desprezo ao passar. Ele saiu depressa para ficar só, querendo que ela o seguisse, mas não se sentindo fraco por desejar isto, sabendo que nem ela nem qualquer outra pessoa poderia lhe dar conforto suficiente para estancar-lhe as lágrimas. Por um momento terrível, enquanto se postava diante do parapeito olhando o lago, ele conseguiu enxergar dentro do buraco negro aquele que sempre soubera estar ali, mas que jamais vira antes, ao menos não com tanta clareza. A beleza serena da plácida água azul, refletindo os picos pontiagudos e cobertos de neve das montanhas rochosas canadenses, oferecia um contraste dramático à agonia que lhe contorcia a alma, onde não havia nada além da escuridão, nenhuma resposta, nenhuma beleza, nenhum poder, nenhum significado, nenhum amor. Ele estava perturbado até as profundezas de seu ser, e tudo foi detonado por um momento de mal-entendido com a esposa. Aquele momento parecia agora uma porta inocente que, uma vez aberta, o havia sugado para a escuridão das trevas. O terror foi subindo lentamente, como um pedaço de alimento que não assentou bem, até explodir para fora de sua boca com uma força não escolhida. Não sei o que fazer. O grito não era dirigido a ninguém, a menos que a Deus, e se por acaso estivesse ouvindo. Ele não ouviu nenhuma resposta, nenhum sussurro tranquilizador. Não houve nenhuma presença reconfortante. A solidão lhe pareceu mais severa ainda. Seria essa uma amostra do inferno? Dor sem fim, ninguém para ajudar, isolamento absoluto? Mas ele não estava no inferno. O lago à sua frente era de incomparável beleza. Sua esposa estava por perto, com delicada preocupação fluindo livremente de seu coração oprimido. Ele sabia que estava na presença de Deus, o Deus oculto, silencioso, que com toda certeza estava ali. Que estranho, pensou ele. Quão desesperada a humilhação pode ser. Estar em total dependência porque se está completamente perdido. Esse pensamento pareceu-lhe vivo e surgiu do nada, mas ainda assim nenhum conforto. A escuridão era tão espessa que dava para senti-la. Ele não conseguia se mover, voltar-se para a esposa e lhe pedir desculpas, mas sua culpa maior, conquanto não conseguisse ainda colocá-la em palavras, era contra Deus. Abraçá-la? Mas apenas uma pessoa amada pôde amar realmente outra pessoa. Repassar o conflito? Inútil. Apenas outra oportunidade de exibir seu egoísmo. Não sei o que fazer. O grito veio de novo. Nada fazia sentido. Sua culpa e frieza e egoísmo faziam
com que se sentisse encurralado, paralisado. Não dá para alguém, por favor, me dizer o que devo fazer? Então a pergunta pareceu-lhe morta. Perdeu todo o interesse. Ele sabia que não haveria respostas, que exigir respostas seria inútil. Daí, um outro caminho começou a se abrir diante dele. Algo mais inquietante do que a sua ignorância requeria atenção. E súbito ele ouviu algo. Eram palavras que vinham de sua própria mente. Palavras novas, não planejadas, espontâneas, mas inteiramente bem-vindas. A escuridão o cegara, ainda não conseguia enxergar o que agora ouvia no escuro, jamais ouvira na luz. Eu realmente estou na escuridão, ele se ouviu dizendo. Não sei o que fazer, estou completamente confuso, totalmente perplexo e profundamente amedrontado. Sinto-me isolado de Deus. Esse lugar em que estou me reduz a apenas duas escolhas: esperar que a melancolia passe e daí simplesmente continuar com as coisas da melhor maneira que eu puder, ou entregar-me a Deus. Não adianta simplesmente continuar. A escuridão sempre volta e, cada vez mais profunda, para confrontar-me de novo com a escolha estúpida que fiz e empurrar-me em desespero a uma nova escolha. A escuridão, esse anjo terrível e benévolo, está deixando tudo claro. Não há nada a fazer além de confiar. Ó Deus, de todo o coração, a Ti eu me entrego. Por favor, queime a carne e enche-me com Teu Espírito. És mais do que digno da minha total confiança. Obrigado pela escuridão que me imobilizou o suficiente para ouvir a Tua voz. Ele tomou as mãos da esposa e lentamente caminhou de volta ao quarto. Ainda não havia intimidade entre eles. Nenhum deles sentia o que ambos esperavam sentir. A alegria da lua de mel não se concretizou, mas ele sentiu que algo muito melhor os aguardava. E com essa convicção percebeu que desejava se mover na direção de Deus, na direção da esposa, na direção da vida, de uma forma que nunca se movera antes. Sua esposa sentiu o despertar da esperança. Os homens são chamados a adentrar a escuridão, a continuarem seguindo adiante com propósito e força, mesmo quando não conseguirem ver claramente o caminho à sua frente. 3. Observações do registro da criação em Gênesis nos ajudarão a ver que Deus já fez o que chama os homens para fazer. Observação número 1. A primeira coisa revelada sobre Deus na Bíblia é que Ele é o Criador e que criou falando para dentro da escuridão. Esta observação é discutida nos capítulos 4 e 5. Observação número 2. A primeira coisa revelada sobre o homem na Bíblia é sugerida pela palavra hebraica em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que é traduzida para o português como macho. O capítulo 6 reflete sobre a importância dessa palavra. Observação número 3. A primeira coisa que Deus chamou Adão para fazer foi dar nome aos animais. Adão foi chamado a fazer com que a ordem passasse a existir através da palavra falada, onde antes nenhuma ordem havia, exatamente como Deus fizera na criação. Quando Adão falou, houve ordem. Quando ele se calou, o caos retornou.
As implicações de Adão falar e se calar são analisadas no capítulo 7. Vimos o que acontece quando os homens seguem a nossa cultura até o ponto da não virilidade. A busca de soluções usando a teologia da receita nos deu uma abordagem da vida que só vê as minúcias. Uma abordagem que descobre o oposto da verdadeira masculinidade, nos afasta do mistério e da fé. Agora acompanhe um pouco mais o nosso pensamento. O homem, como Deus, tinha um propósito de falar para dentro da escuridão e se tornar um contador de histórias. Após a morte de Jesus, 2 homens caminhavam na direção do vilarejo de Emaús, compartilhando sua decepção com os eventos dos últimos dias. Eles não compreendiam, mas pensavam sobre aquilo enquanto caminhavam. A Bíblia diz: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Lucas 24:14. Talvez eles quisessem compreender Jesus, a quem eles não reconheceram, mas consideraram um estranho. Juntou-se a eles em sua caminhada e lhes perguntou sobre o que falavam. Os 2 estranharam sua pergunta e acharam que ele deveria ser de outra cidade. Ora, o que mais havia para discutir? Os eventos em torno da morte de Jesus e tudo o que acontecera naquela última semana eram tão confusos que não podiam pensar em mais nada. Toda a esperança se fora. Nada mais fazia sentido. Era tudo um mistério confuso, inoportuno e escuro. Jesus os ouviu falar por alguns minutos e então, ainda em pé e com a autoridade que os deteve, fitou-os severamente e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na glória? Lucas 24, do versículo 25 até o 26. E ele voltou a caminhar e, enquanto seguiam, eles ouviram um estudo bíblico dirigido pelo autor. Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Lucas 24, versículo 27. Mais tarde eles relataram que seus corações ardiam-lhes no peito ao ouvirem-no revelar o Cristo. Quando abrimos nossas Bíblias bem no comecinho, como Jesus talvez tivesse feito com seus 2 companheiros de caminhada, a primeira coisa que aprendemos é que Deus é o Criador de tudo. A segunda coisa que aprendemos é que Ele fez toda a sua criação inicial no escuro. Ouça as 2 primeiras sentenças da Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Primeira sentença. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Segunda sentença. O restante de Gênesis 1 nos informa que Deus falou dentro daquela escuridão sem forma e vazia. Ele entrou naquela esfera de mistério primordial, com poder imaginativo que, da confusão, suscitou beleza e vida. 10 vezes Deus falou. Nas 4 primeiras, Ele deu forma a um mundo sem forma. Ele estabeleceu ordem. Gênesis capítulo 1, versículo 3, 6, 9 e 11. Nas 4 vezes seguintes, Deus encheu o vazio com a beleza da vida. Gênesis 1, 14, versículo 20, 24 e 26. Nas 2 últimas vezes, Deus revelou seu coração às pessoas que criou, abençoando-as com trabalho significativo a fim de honrar sua dignidade. Gênesis 1, 28.
e com generosa provisão para as suas necessidades físicas, Gênesis 1, 29 até o 30. Ele já havia lhes dado a si mesmo e um ao outro. Elas já não tinham nenhuma outra necessidade pessoal. Agora faço uma pequena pausa. Há algo nesse relato que fale de Cristo? Paulo nos disse ter sido Cristo quem fez todas as coisas. Colossenses 1,16. Foi Cristo quem falou para dentro da escuridão, a fim de suscitar ordem e beleza do caos. O que o Criador teria dito aos seus dois amigos na estrada de Emaús, quando falou sobre as 10 vezes? Tanto tempo antes, em que adentrou o mistério da água coberta pela escuridão a fim de criar vida? O que teria ele revelado de si mesmo que teve o poder de transformar aqueles dois homens em presbíteros? No princípio, antes que Cristo falasse, não havia nada além de água. Água selvagem, fria, sem vida, coberta por um manto impenetrável de escuridão. É importante que nos lembrarmos de que Deus falou a essa escuridão a fim de criar vida. Pedro sugere que existe uma conexão entre esquecer como Deus criou o mundo e tornar-se um povo ímpio. Ouça o que ele diz. Nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores e seguindo suas próprias paixões, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água, 2 Pedro 3, versículo 3, versículo 5. Aparentemente, se esquecermos de Deus, que Deus criou, falando para dentro da escuridão, estaremos em perigo de nos tornarmos ímpios. Como? Por quê? O que significa isso? O que isso significa? À primeira vista, as duas coisas não parecem relacionadas, mas a conexão entre lembrarmos que Deus falou para dentro da escuridão e nos tornarmos ímpios começa a se tornar clara quando compreendemos o que era a escuridão para dentro da qual Deus falou. Nos próximos capítulos, sugerimos que os homens são chamados a adentrar com sabedoria as regiões mais escuras de seus mundos. Eles devem falar palavras poderosas para dentro da confusão da vida, com a mesma energia que flui de Cristo quando ele falou para dentro da escuridão. Colossenses 1, versículo 16, versículo 29. O significado da escuridão. A Bíblia fala sobre diversos tipos de escuridão. A escuridão do segredo ou da maldade, uma escuridão amada pelas pessoas cujos atos são maus, João 3,19. Os cristãos foram chamados dessa escuridão para a luz da plena revelação e do pleno perdão, 1 Pedro 2,9. A mortalha ensombrecida da escuridão desse tipo, como as ruas da Londres de Dickens, mantém os atos malignos escondidos. Ela não tem lugar algum na natureza de Deus. Nele não há escuridão, nenhuma região mantida em segredo para evitar a revelação de uma falha. 1 João 1,5. Judas se refere a um conceito correlato quando nos diz que os anjos rebeldes são guardados em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Judas capítulo 1, versículo 6. Esta é a escuridão do juízo. Aquela coisa terrível que acontece quando Deus, que é luz, se retira completamente. Mas há um terceiro tipo de escuridão mencionada nas Escrituras. É a escuridão que cobria as águas, para dentro da qual Deus falou quando criou a vida. Essa escuridão está mais relacionada à desordem, ao caos aleatório do que à maldade oculta ou ao castigo da maldade. É a escuridão sobre a qual
o Espírito de Deus pairava na primeira cena das Escrituras, sugerindo a expectativa de que algo estava por acontecer. Essa é a escuridão da confusão, do acaso que está prestes a dar luz à luz da ordem e da beleza. Um caos inútil, totalmente destituído de forma e de qualquer fagulha de luz, mas ainda assim um caos pode ser transformado em algo maravilhoso. As trevas da confusão são tão espessas que fazem cessar todo o movimento natural. Quando Deus cobriu o Egito de trevas, a mesma palavra que apareceria em Gênesis 1:2 é usada em Êxodo 10, versículo 21 até o 22. Foram trevas que podiam ser apalpadas. Ninguém se moveu por 3 dias. Quando o guia turístico apaga as luzes numa caverna, não precisa dizer às pessoas que fiquem paradas imóveis. Na escuridão que elimina totalmente a visão, ninguém se move. Quando Deus deu a lei no Monte Sinai, a montanha ficou cercada por trevas e nuvens e escuridão. Deuteronômio 4, versículo 11. De novo, a mesma palavra. O povo diz a passagem, ouviu as palavras, mas eles não viram forma alguma. Apenas se ouvia a voz. Deuteronômio 4:12. Nas trevas da confusão, você não pode ver, mas pode ouvir. Pelo menos pode ouvir a voz de Deus. O movimento natural do tipo que depende da visão cessa completamente na escuridão. Mas o movimento sobrenatural, tanto o movimento de Deus quanto o movimento do homem, que anda por fé em vez de pela vista, é possível mesmo na mais negra escuridão. Quando a cortina se ergue e o drama bíblico começa, imediatamente vemos Cristo no centro do palco. A história tem início com Deus confrontando a esfera original de mistério, as trevas que cobriam as águas sem forma vazia. Não havia desígnio, nem ordem, nem beleza, nem vida, apenas escuridão. O Espírito paira sobre as trevas. Então Deus fala com poder maior do que o das trevas. Ele adentra o mistério e dá vida mediante a sua palavra. Agora, atente para algo cheio de significado neste nosso estudo da masculinidade. A primeira coisa que Deus disse para o homem fazer foi dar nome aos animais, às criaturas que ele poderia ter nomeado, mas não fez. Os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome, Gênesis 2:19. Deus colocou a responsabilidade de dar nome aos animais sobre o homem, não sobre a mulher. Eva ainda nem havia sido criada. Como Deus, o homem foi chamado para falar dentro da escuridão, para adentrar a confusão de um reino de animais completamente sem nome, nomear cada um deles. Na cultura antiga do Oriente Próximo, dar nome a algo, a alguém, implicava na autoridade ou definir-lhe o caráter, dar forma à sua natureza, preencher um vazio com algo que saía daquele que atribuía o nome. Será que Deus desejou que o homem se comportasse como ele, adentrando corajosamente qualquer esfera de mistério que encontrasse e falando com imaginação e poder vitalizante para dentro da confusão que enfrentam? Desde que caímos da graça, a vida de todo homem é cheia de confusão. Considere apenas alguns exemplos. O que deve o homem fazer quando a esposa... Considere apenas alguns exemplos. O que deve o homem fazer quando a esposa o humilha na frente dos amigos? Ele deve repreendê-la, ignorá-la, dizer algo bom, levantar a questão mais tarde, dizendo-lhe como ela o fez se sentir, jamais tocar no assunto. O que um homem deve fazer quando detesta seu emprego? Ele deve parar de se queixar e ser grato por receber um salário,
Procurar outro emprego? Aceitar o emprego como um presente de Deus? Descobrir o que ele mais detesta e ver alguma coisa, descobrir o que ele mais detesta e ver se alguma coisa pode ser mudada? O que um homem deve fazer quando está em conflito com um amigo chateado, um amigo chegado? Ele deve falar com o amigo sobre isso no espírito de Mateus 18, versículo 15 até o 17? Ignorá-lo com o amor que cobre uma multidão de pecados? Chamar a atenção do amigo para as suas faltas num esforço de promover crescimento? A masculinidade começa a crescer quando um homem faz perguntas para as quais sabe não haver respostas. Nenhum homem pode escapar da esfera do mistério. Se ele viver em relacionamento e tem um mínimo de desejo de que este funcione, enfrentará confusão insolúvel. Se é para o homem ser plenamente homem, ele precisa aprender o que significa mover-se na escuridão. E isso exigirá que ele admita: não sei o que fazer, com um desespero tão real que nenhuma fórmula poderá ajudá-lo. As receitas são úteis numa cozinha bem iluminada. A teologia da receita, aquela coletânea de princípios bíblicos práticos que nos dizem o que fazer em qualquer situação, trata a confusão como algo a ser solucionado, em vez de adentrado. Ela reduz os mistérios da vida, as coisas, reduz esses mistérios, essas dúvidas a coisas que podemos administrar. Os teólogos da receita nos dizem como fazer a vida funcionar, simplificando as coisas e aliviando a confusão. Os teólogos só podem ser adentrada. Os teólogos transcendentes sabem. Os teólogos transcendentes sabem que há uma escuridão da confusão que só pode ser adentrada quando conhecemos a Cristo, quando habitamos nele, quando confiamos nele para suprir poder sobrenatural, a fim de pairarmos sobre, seja qual for a escuridão que enfrentarmos. E então, quando adentrarmos a escuridão com palavras que trazem vida. Uma vez que haja um compromisso de adentrar a escuridão e o mistério, o homem deve prosseguir determinado a contar uma boa história e a não ficar em silêncio. Meus coautores Don Hudson e Al Andrews falam dessa questão a seguir. No capítulo 5, Don escreve sobre a única história que nós, homens, precisamos contar enquanto continuamos em nossa jornada, a história de Deus. Essa história nos reclama que podemos vencer, que podemos prosseguir. No capítulo 6, Al Andrews, é isso? Al Andrews nos chama a relembrar nossas próprias histórias sobre como Deus operou em nossas vidas. Histórias que trazem esperança, ainda mais quando são compartilhadas em comunidade. E no capítulo 7, Don Hudson nos mostra que agir como Deus, quando estamos na escuridão, honrar o nosso chamado de fazer com que Ele seja conhecido, é quebrar o silêncio e falar. E assim nos tornamos homens. Próxima leitura, capítulo 5, de Caos em Caos.